São 10 horas e 11 minutos, 10 horas e 11 minutos. Vamos começar o programa Cidade Alerta. Já está aqui no estúdio o vereador Sávio José. Esta semana o jornal Folha da Mata soltou, né, a listas dos possíveis pré-candidatos, né, que vão disputar as eleições municipais em Viçosa. Então, nós vamos estamos convidando os pré-candidatos e todas as terças-feiras nós vamos trazer um pré-candidato aqui, começando hoje com o Sávio José. E a partir do Sávio nós vamos estabelecer um parâmetro, né? Então, o tempo que o Sávio ficar no estúdio comigo, nós vamos usar então com todos os pré-candidatos, ok? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco do vereador Sávio José do Carmo Silva. Ele é viçosense, tem 36 anos, formado em História na Universidade Federal de Viçosa e com pós-graduação em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É professor de ensino fundamental há 12 anos no Colégio Nossa Senhora do Carmo, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 2002, foi o primeiro presidente do Conselho Municipal da Juventude. Hoje participa do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, CMDM, e do Conselho de Políticas Públicas de Educação e do Conselho Universitário Consul UFV. Foi eleito vereador em 2012 e reeleito em 2016, sendo atualmente vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa, agora é pré-candidato à Prefeitura de Viçosa. Vamos à entrevista então com Sávio José. Cidade Alerta, entrevista. Muito bem, são 10 horas e 13 minutos. Deixa eu anotar o horário aqui, sabe? Pra saber o horário certinho que a gente começou e terminou. Gostei do horário, Paulinho, 10h13. Boa! Boa, Sávio. Excelente observação. Bom dia, Sávio, tudo bem? Bom dia, Paulinho, bom dia a todos os ouvintes da 95, do Cidade Alerta. Um prazer estar aqui com você de novo. Já tinha bem uns 2 anos que a gente não conversava aqui na rádio. Isso. Mas nunca é tarde pra gente retomar aqui, né, a parceria e conversar sobre Viçosa. Perfeito. E aí, ouvintes, eu vou dar um toque pra vocês. É o seguinte, hoje, nessa fase das entrevistas com os pré-candidatos, nós não vamos liberar perguntas ou qualquer comentário de ouvintes na nossa rede social da rádio, ou então pelo 3891-9500. Hoje nós vamos conhecer os pré-candidatos. Depois, numa outra fase, quando a coisa ficar oficial, aí sim nós vamos convidá-los novamente e aí traremos perguntas dos ouvintes e tudo mais. Sávio, você se lança pré-candidato a prefeito de Viçosa. Por que você tomou essa decisão? Paulinho, ótima pergunta pra gente começar. E aí eu quero te deixar aqui para os seus ouvintes de uma forma muito tranquila que não fui eu, foi o Partido dos Trabalhadores. Acho que é importante a gente falar isso, Paulinho, porque a gente vê alguns dos pré-candidatos, algumas das personalidades, que eles têm essa vontade ou não têm a vontade muito individual. Então você pergunta para a pessoa. No meu caso, Paulinho, eu sou filiado ao PT, como você leu aí, desde 2002, então já tem 17 anos de vida partidária. E o PT, no encontro municipal, decidiu que era hora de lançar o meu nome como pré-candidato. Obviamente, Paulinho, eu fui consultado antes, né? Ninguém aceita uma empreitada dessa sem querer. Nunca passou por sua cabeça, não, eu vou ser candidato a prefeito de Viçosa, você, no seu íntimo? Eu nunca tive esse sonho. Sim. Pra ser muito honesto. Mas, na verdade, eu acho que isso foi uma construção de uma realidade. Eu sou daqui, minha família, por parte de pai de Teixeiras, por parte de mãe de Guaraciaba, mas os 2 funcionários públicos, meu pai do Banco do Brasil, minha mãe da Universidade Federal. Então eu e meu irmão nascemos em Viçosa. Então eu passei aqui minha vida inteira. Quando eu entrei na política, Paulinho, é claro que passa algumas coisas na cabeça da gente. Mas eu não filiei a partido político para ser candidato a nada. Primeira eleição que eu disputei para vereador, para te falar bem a verdade, eu tive resistência. A gente queria apoiar um outro amigo, outro companheiro, mas ele teve um problema pessoal, então acabou que um grupo decidiu que eu era candidato. E essa primeira eleição eu não ganhei, a segunda também não, fui ser eleito vereador só na terceira que eu disputei. E aí, a partir disso, na Câmara, você começa a trabalhar, se inteirar mais dos problemas da cidade, saber como é que funciona a máquina, mas nunca foi um desejo pessoal meu. Só que eu comecei a ser cobrado por isso, sabe, Paulinho? Eu comecei a ser cobrado, e não só pelos filiados e filiadas do meu partido, eu comecei a ser cobrado pela população.
olha, sabe, a gente está satisfeito com você lá na Câmara, mas a gente acha que precisa de alguma coisa a mais. E isso foi amadurecendo, principalmente nos últimos 2 anos. Então, a gente, nessa conversa partidária, nós vimos que a Câmara de Vereadores, ela é muito importante. É importante você ocupar aquele espaço ali, mas realmente é na prefeitura que você faz as coisas acontecerem. Então, o Partido dos Trabalhadores já está trabalhando essa pré-candidatura há algum tempo. Tem lá outros nomes que são altamente capazes de disputar essa eleição, mas no momento acharam que o meu nome era o mais viável. Então, foi uma construção coletiva, sabe, Paulinho? Mas repito, nunca foi um sonho meu, mas é uma realidade que foi se construindo. Se você me perguntasse isso às vezes há uns 4 anos atrás, talvez eu te falaria que eu não teria coragem, que eu não me sentiria capaz, preparado ainda. Mas agora não, agora a resposta já é outra. Tenho muita coragem e me sinto preparado sim para encarar esse desafio. Beleza, 10h17, para você que está ligando no rádio agora, estou conversando com o pré-candidato a prefeito de Viçosa, vereador Sávio José, vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Sávio, nós vamos a um rápido intervalo comercial e eu já vou deixar a minha próxima pergunta. Eu vejo aqui no jornal algumas listas aqui de pré-candidatos. Ramon Fernandes, Raimundo da Violeira, professor Idelmino e Luiz José de Arruda, o Tilu. E aqui aparece a foto do prefeito Ângelo Cheque, que ainda não indicou quem poderia ser o seu pré-candidato, tá certo? 2 perguntas em uma. Não está muito cedo para lançar a candidatura? Falta 1 ano e 4 meses, 6 meses. E em relação ao professor Idelmino, que os dois trabalham junto na Câmara, né? Em várias questões. Um não atrapalharia o outro? Eu volto já depois do intervalo comercial, são 10h18. Estou conversando com o vereador Sávio José. Voltamos então com o vereador Sávio. Antes, você já pode ligar pro 3891-9500, deixar a sua pergunta pro Dr. Celso, que logo mais às 11h, 11h15, Dr. Celso vai estar aqui no Defesa do Consumidor. Todas as terças, Dr. Celso, Defesa do Consumidor, e às quartas-feiras, Dr. Glauco, tirando as dúvidas jurídicas com vocês. Bem, Sávio, deixei então aí uma pergunta para você em relação ao professor Idelmino e se não está muito cedo para se lançar a pré-candidato. Então vamos lá, Paulinho. Primeira questão do tempo. Até a nossa própria legislação agora, ela prevê esse prazo de pré-candidaturas, né? Então, é muito bom frisar que eu não sou candidato ainda, porque eu nem posso. Tem um período correto para isso, que é após as convenções partidárias. Certo. Mas como isso já estava se tornando um hábito, das pessoas serem pré-candidatos, concederem entrevistas em rádio, ir para televisão, jornal, a própria legislação hoje, ela já contempla isso. É cedo? Nós avaliamos que não, Paulinho, porque falta 1 ano e 1 mês, 2 meses para o período de convenções partidárias do ano que vem. E a intenção da pré-candidatura, ela é justamente você sentir o clima, o ambiente. Você vê se a ideia que o partido levanta, ela tem ressonância na sociedade. Certo. Então, é claro que muita gente fala isso comigo, olha, pode ter um ponto positivo e um ponto negativo. Às vezes vão tentar te queimar já logo agora. Eu acredito o seguinte, Paulinho, eu sou hoje uma pessoa que ocupa um cargo público, então eu tenho minhas responsabilidades, tudo que eu faço vem ao público, pelo cargo que eu ocupo, então eu tenho que ter essa maturidade de encarar as críticas e os elogios. Então, se eu começar a ser mais criticado agora por causa da pré-candidatura, ou se o meu nome for chegar em evidência por causa da pré-candidatura, eu acho que isso vai ser fruto do trabalho que eu construo há algum tempo. Então, nós avaliamos que não é cedo ainda, porque a gente quer esse prazo para sentir esse clima, sentir como que a sociedade encara essa ideia dessa pré-candidatura. E mais do que isso, para a gente construir junto também com as comunidades o que viria a ser um futuro programa de governo, uma atuação dentro da prefeitura. Esse trabalho nós já estamos fazendo. Você e o professor Idelmino trabalham juntos na Câmara, são amigos, têm as mesmas ideias, né? Em relação à visão de cidade, que a gente percebe isso. E aí, o nome dele está muito ventilado, está muito forte para uma pré-candidatura também. Aí a pergunta que eu fiz e que você está ouvindo, essa pergunta também corriqueiramente aí nas ruas, é que um não vai atrapalhar o outro? Bem, então,
reafirmando o que você falou, Edelmino é muito meu amigo, Sim. tá? Considero muito o trabalho do companheiro. A gente tem várias parcerias na Câmara Municipal de Viçosa. O que acontece é o seguinte, Paulinho, o nome do professor Edelmino é já ventilado há algum tempo, porque foi uma deliberação do partido dele, do PCdoB. Sim. O PT só promove esse encontro agora no dia 25 de maio, praticamente 2 sábados atrás. O que a gente entende, Paulinho? Todos os partidos, eles têm legitimidade para lançar seus nomes e suas pré-candidaturas. Por mais que a gente trabalhe na mesma linha, nós somos pessoas diferentes, nossos partidos têm visões diferentes e nossos partidos também, eles têm composições diferentes. Perfeito. Então, o período da pré-candidatura é justamente para isso. Só para te recordar, para a gente fazer um link, na eleição presidencial do ano passado, um ano antes da eleição, você devia ter mais ou menos uns 15 pré-candidatos à presidência. Sim. Então, vou lembrar aqui de alguns, por exemplo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Ele era pré-candidato do DEM. Chegou na hora, ele não foi candidato. Tinha aquele dono da Riachuelo. Sim. Era pré-candidato, na hora não foi candidato. A própria Manuela Dávila, Sim. que é do partido do professor Edelmino, do PCdoB, era pré-candidata a presidente da República e depois compôs chapa com o Haddad, sendo vice do Haddad. Então, o que eu quero te dizer? Nós no PT, isso não é uma vontade minha, nós temos a pretensão de construir uma unidade de esquerda, que nós chamamos, que é uma unidade progressista, pensar a cidade de uma forma diferente. E o Edelmino está dentro desse projeto. Só que nós não achamos, Paulinho, que tem que obrigatoriamente ser o nome dele. Pode sim ser o nome dele, mas pode ser o meu nome, ou pode ser o nome de outro companheiro ou companheira que venha aparecer. Nós podemos visualizar uma parceria, assim como foi feito com a Manuela e o Haddad, entre você e Edelmino? A gente deseja isso muito, não só com ele, repito eu, mas com as forças progressistas também. A gente quer conversar com o PDT. Eu ouvi rumores que o PSOL está se instalando em Viçosa, a gente vê isso com muitos bons olhos. Tem a Rede também, que é um partido muito próximo. Só que a gente defende o seguinte: todos esses partidos têm legitimidade para apresentar o seu nome e o seu projeto. Chegando na hora certa, no ano que vem, nós temos que ter a responsabilidade, Paulinho, de sentar como pessoas adultas, maduras que nós somos, colocar esses projetos, esses programas na mesa, trabalhar com essa resposta que nós tivemos da comunidade e traçar a partir daí um plano em comum. Então, o que eu estou querendo te dizer é que eu respeito muito a pré-candidatura do professor Edelmino, como as outras que podem surgir. Mas eu acredito que a gente também tem que receber esse mesmo respeito, essa oportunidade de construir, para ver quem chega mais forte lá no ano que vem. Nós do Partido dos Trabalhadores, nós temos muita tranquilidade em acreditar que nós chegaremos muito forte no ano que vem. Certo. E o Partido dos Trabalhadores e o pré-candidato Sávio José vislumbram puro sangue ou não? Nossa intenção é formar um campo democrático popular, é um campo progressista com os partidos que entendem essa ideia. Então, como eu te disse, em Viçosa, alguns desses partidos estão constituídos. Nós vamos procurá-los através do nosso presidente Marcos Nunes, da nossa comissão executiva do PT, para discutir um projeto para a cidade de Viçosa. Quem se enquadrar dentro desse projeto será muito bem-vindo na nossa chapa. Certo. E quais os pontos que o pré-candidato Sávio José vai trabalhar e qual seria o seu carro-chefe para Viçosa? Bom, Paulinho, eu te agradeço muito essa pergunta. Como eu te disse, eu acho que esse é o momento disso, da gente discutir Viçosa, sim, tá? Paulinho, o nosso programa de governo, ele se estabelecerá praticamente em 2 pontos principais. O primeiro deles é a participação popular. Então, o Partido dos Trabalhadores, ele foi protagonista numa iniciativa que você conhece muito bem, chamada Orçamento Participativo. Sim. Começou na cidade de Porto Alegre, depois foi para a cidade de Belo Horizonte, hoje já é realidade em vários municípios do nosso país. Em Viçosa, Paulinho, o orçamento participativo ele é lei desde 2004, mas infelizmente ele nunca foi cumprido.
e aqui eu vou até chamar a atenção, isso é objeto até mesmo de questão judicial. Um grupo de advogados aqui de Viçosa entrou na justiça contra o município para que o município cumpra a lei do orçamento participativo. Como funciona esse orçamento participativo? Na hora que você for estabelecer o orçamento do município, que para o ouvinte que não está muito inteirado com isso, quem estabelece o orçamento é o prefeito, o Poder Executivo, e ele manda para a análise da Câmara de Vereadores. Dentro desse orçamento global do município, a gente quer ouvir cada bairro, cada comunidade, quais são as suas prioridades. Como que aquela comunidade enxerga o seu dinheiro de imposto sendo investido naquele local. E a partir daí você colocar essa vontade das pessoas dentro do orçamento. Porque às vezes, Paulinho, a gente tem muitas boas ideias, mas infelizmente na política você tem que ter a boa ideia, mas tem que falar de onde que vai sair o dinheiro para concretizar aquela boa ideia. Então, o nosso primeiro princípio é do orçamento participativo. E o segundo é que a gente chama de inversão de prioridades, que é governar para quem mais precisa. Então, é dar uma atenção maior às periferias, dar atenção maior à classe trabalhadora, dar atenção maior às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Porque a política ela tem que ser para todo mundo, Paulinho. Mas como você não tem recurso para atender todo mundo, você tem que ter prioridade. A prioridade do PT é fazer um trabalho mais social para as pessoas que mais precisam. Agora, esse trabalho social é buscando um desenvolvimento que gere às próprias pessoas um empoderamento, que essas pessoas possam, através de um poder público forte, construir seus próprios caminhos. A gente não quer que ninguém fique em estado constante de pobreza, de vulnerabilidade. Só que o Estado ele tem que agir sim para permitir que essas pessoas tenham condições de, através do trabalho delas, da criatividade delas, do esforço delas, junto com esse aparato do Estado, consigam vencer isso. E isso, a gente, às vezes ouvindo assim, Paulinho, a gente pode pensar, poxa, isso é utopia, isso é impossível. Não é. A gente já chegou em estágios no Brasil que nós vivemos num período muito próximo de um bem-estar social. Nós já chegamos no Brasil, por exemplo, em estágio de pleno emprego, que você tinha 4% de desempregados, só hoje você tem 13%. Por que aconteceu isso no nosso modo de ver? Porque o Estado agiu, porque a política foi feita com um olhar para quem mais precisava. A gente quer fazer isso na cidade de Viçosa. Certo. Sávio, você falou uma coisa muito interessante em relação a cidade poder ser governada e com recursos, né, do governo do estado. Você sabe, nós sabemos que nos últimos anos várias prefeituras, várias cidades não estão recebendo recursos do governo do estado. Então aqui eu não estou nem falando que o governador era de tal partido, o presidente era de tal partido, não. Nós não vamos falar, não vamos entrar nessa seara, não vamos falar de Bolsonaro, não vamos falar de Lula, não vamos falar de ninguém, não é isso. Hoje a cidade vai conhecer, está conhecendo melhor, é porque meu fone está falhando aqui, eu tenho que bater toda hora aqui, você deve estar achando estranho isso. Tá tranquilo. Então, a cidade hoje vai conhecer melhor o pré-candidato Sávio, mas você sabe que precisamos do dinheiro do estado para poder investir na cidade, e nos últimos anos isso não vem acontecendo. Por exemplo, esse vai ser o único momento que eu vou falar do Partido dos Trabalhadores. Fica à vontade. O ex-prefeito de Ponte Nova era do PT e ele teve dificuldades para comandar Ponte Nova porque recursos não chegavam. Então, como é que você pretende governar uma cidade caso os recursos não chegam como atualmente não estão chegando? Paulinho, olha só. Primeiro, Paulinho, que eu quero te deixar muito tranquilo, muito à vontade, para você perguntar o que você quiser. Não, beleza. Tá? Então, se você quiser falar de Partido dos Trabalhadores, de Lula, de Bolsonaro, de Zema, de Pimentel... É porque eu preciso que as pessoas que estão em casa entendam que aqui agora está o radialista e não o secretário que faz parte desse governo. Então, o pessoal tem que entender que eu separo muito bem as coisas e você me conhece, a gente tem uma amizade e você sabe que eu sou assim. Não, então, por isso que eu quero te deixar tranquilo. Sim, sim. Porque eu nunca vou fazer esse mau julgamento de você, de achar que você tá... Eu sei que aqui eu tô falando com um profissional, Paulinho Brasília, e eu quero deixar esse profissional inteiramente à vontade para me perguntar o que você quiser. Perfeito. Mas, chegando à sua pergunta, qualquer município, não é só Viçosa, ele precisa tanto do recurso do governo federal como dos recursos do governo estadual.
Então, quase todas as nossas políticas públicas, elas são tripartite. Sim. Elas têm a contribuição do município, do estado e da federação. Nós passamos por um momento, e ainda temos, infelizmente, mazelas devido a isso, crítico de falta do repasse do governo estadual. Tá? Não foi só Minas Gerais que viveu esse problema. Nós temos alguns estados em calamidade financeira, que também é o caso de Minas. Se a gente pudesse discutir por que chegamos a esse momento, nós ficaríamos aqui uma hora. Sim. Eu poderia falar com você também sobre o boicote que o governo Michel Temer fez ao governo Pimentel. Sim. Eu poderia te dizer as críticas que eu tenho ao governo Pimentel. Mas eu acho o seguinte, Paulinho, quem está só para reclamar não tem direito de pleitear uma disputa a um cargo do município. Eu não vou chegar, e se eu chegar à prefeitura, para ficar colocando culpa nas coisas do que aconteceu para trás, senão não preciso disputar. Então, chegando diretamente à sua pergunta, nós dependemos do Estado, da Federação? Sim. Agora, a partir do momento que esses recursos não vêm, eu só vejo dois caminhos. O primeiro, e o que o município de Viçosa fez, é cobrar esses recursos na justiça, já que é um direito, é uma obrigação, é lei. E a segunda, Paulinho, que aí que eu acho que Viçosa, infelizmente, não trilhou esse caminho, é de o que nós podemos fazer no nosso município. Estão nos devendo, sim, isso é um fato, vamos cobrar na justiça. Enquanto isso, com as nossas pernas, qual a criatividade que nós podemos usar? Quais os incentivos que a gente pode dar para a economia local ela girar mais? Qual a proteção que a gente pode dar às pessoas mais vulneráveis que já estão sofrendo com esse problema do Estado, não passarem tanto aperto assim? Então, eu te cito exemplos. Nós estamos numa situação difícil. Era momento da prefeitura, por exemplo, autorizar um aumento da passagem de ônibus? Era momento da prefeitura reajustar a sua taxa de esgoto e de água? Será que dava para a gente fazer um colchão de proteção social, já que a gente vive um momento de crise, para as pessoas mais vulneráveis não pagarem essa conta? Como que funciona o IPTU da cidade? Eu defendo há alguns anos o IPTU progressivo, aquele que vai taxando mais os mais ricos e abonando as pessoas que têm menos condição. A gente tem um sistema que consegue cobrar o IPTU de forma justa. Eu estou falando do IPTU, Paulinho, sim, e ouvintes, porque é um tributo municipal. Mas outra questão, o IPVA. O IPVA também fica para o município. Nós sabemos do número de estudantes que vêm para Viçosa, muitos deles já vêm com seu automóvel, com seu carro, com sua moto e não tem a placa daqui. O que a Prefeitura Municipal de Viçosa fez de efetivo, de uma grande campanha, às vezes, de conscientização para que as pessoas trouxessem a placa do seu veículo para Viçosa, deixando aqui parte do recurso do seu IPVA e investindo na cidade que esses estudantes moram. Então, para fechar aqui o meu raciocínio, eu quero te dizer o seguinte: eu jamais fecharia os meus olhos para uma dívida do Estado. Porque isso aí não é questão de partido político, é o Estado deixando em uma situação complicada a população, as pessoas. Então, o gestor público, ele tem que pensar primeiro nas pessoas. Agora, a partir disso, eu buscaria alternativas. É claro que eu não tenho, Paulinho, a receita mágica do bolo. Sim. Só que a gente tem ideias, e algumas ideias dessas que podem ser concretizadas. Então, eu acho que a Prefeitura de Viçosa, ela cumpriu um dos papéis dela, que foi denunciar a falta de repasse de verbas, entrar na justiça, se juntar àquele movimento da AMM, da Associação Mineira de Municípios, para fortalecer a cobrança. Só que nosso dever de casa, digamos assim, poderia ter sido melhor feito. Perfeito. São 10h43, nós vamos ao segundo bloco comercial e eu vou deixar já o próximo tema com o vereador Sávio José, que hoje está aqui, um dos primeiros pré-candidatos a participar do nosso programa. O Partido dos Trabalhadores já trabalha o nome de um vice ou de uma vice, e eu gostaria que o senhor me informasse o seguinte: como é que o senhor vê isso? O professor Idelmino deixou claro numa frase aqui no último jornal Folha da Mata, de uma possível união
com o Raimundo da Violeira. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Muito bem, 11 horas e... tô doido, 10 horas e 51 minutos. O horário de verão acabou, pelo amor de Deus, né? Tô com o vereador Sávio José aqui no estúdio, pré-candidato à Prefeitura de Viçosa, hoje conversando com a população de Viçosa, falando para a população de Viçosa sobre a sua pré-candidatura. Vereador Sávio, eu deixei pro senhor aqui a pergunta. Professor Idelmino falando que poderia fechar uma possível parceria com o Raimundo da Violeira. O que o senhor acha sobre isso? Eu acredito que é um direito dele, que ele está buscando parcerias para uma futura candidatura, mas eu insisto naquilo que a gente falou no primeiro bloco, Paulinho. Nós do PT, nós vamos trabalhar para uma unidade de esquerda. Então, tanto o Idelmino como o Raimundo, eles fazem parte dos nossos planos nessa unidade. Nós procuraremos os dois para a gente conversar sobre a Viçosa que a gente acredita. Agora, esse movimento dele é um movimento legítimo, ele tem todo o direito de fazer, mas nós não vamos trabalhar em outro sentido que não seja construir um grupo político forte para disputar essa prefeitura. Então, embora a gente saiba que as conversas elas já estão acontecendo, nós queremos e temos muito a contribuir com essas conversas também. A primeira pergunta eu acabei esquecendo. Foi a da vice. É da vice, isso. Não, a gente por enquanto não tem nada na cabeça, não tiramos nenhuma deliberação nesse sentido. Sim. Nós estamos construindo uma forte chapa de pré-candidatos a vereador. Nós temos dentro do PT pessoas que se encaixam tranquilamente num perfil para ser vice-prefeito ou vice-prefeita, mas como a gente vai trabalhar nessa construção de um grupo político, a gente não poderia queimar essa largada e já apresentar um ou outro nome. A gente quer construir isso com as demais forças. Sávio, nós temos aqui um público muito interessante, né? Um público bem variado na Rádio 95 FM. Então nós temos um público jovem, um público adulto, né? E um segmento que é bem mais idoso. Então nós temos esse público aqui. Então nós temos uma pesquisa e hoje, graças a Deus, a 95 FM é primeiro lugar no Ibope, né? Nas pesquisas, e isso nos dá aí uma vantagem muito grande em relação aos nossos concorrentes. Por que eu estou citando isso para você? Você vem de uma militância jovem. Você é um vereador jovem, dinâmico. Eu tive muito prazer e orgulho de trabalhar com você na Câmara, conheço sua postura, tá certo? Embora a gente pense algumas coisas diferentes em relação aos nossos partidos, mas isso nunca interferiu a nossa amizade. Como é que você vai convencer esse público mais velho de que a sua candidatura, embora jovem, ela também está pensando lá na frente? Bom, Paulinho, primeiro, parabéns pelo trabalho na rádio, por essa liderança. Obrigado. Isso é fruto de trabalho. Nada vem de graça, né? O que cai do céu é chuva, o resto é fruto de trabalho. Segundo, agradeço também os elogios enquanto nós trabalhamos juntos na Câmara Municipal. E essa questão da idade. Eu brinco muito, viu, Paulinho? Que as pessoas me falam que eu sou muito jovem, mas eu tô mais perto dos 40 do que dos 30. Você leu aí no primeiro bloco, eu já tenho 36, certo. Mas eu me considero sim uma pessoa com a cabeça jovem, com a dinâmica jovem. E eu não vejo problema nenhum, Paulinho, de um jovem adulto, então digamos assim, segundo a ONU, jovem até 29 anos só. Então um jovem adulto pleitear uma liderança no executivo municipal. E aí você me pergunta, como os adultos, às vezes a terceira idade, os idosos, eles podem sentir confiança para acreditar nas suas propostas e no seu trabalho? Eu acho que, embora exista essa diferença geracional, Paulinho, todo mundo acredita no melhor para a cidade. Então, um idoso, embora às vezes a gente vai discutir, por exemplo, Paulinho, vamos discutir mobilidade com o idoso, aí nós vamos falar de ônibus, de transporte coletivo, o idoso vai entender perfeitamente. Nós vamos falar de ciclovia, ele vai entender perfeitamente. Nós vamos falar às vezes de um VLT, de veículos leves sobre trilhos. Às vezes, dependendo da pessoa, ela pode ter um pouquinho mais de dúvida. E a gente vai falar, por exemplo, de aplicativos de celular, que é uma coisa que Viçosa não pode fechar os olhos.
que tem que trabalhar. Que já chegou, Já chegou, e é realidade no mundo inteiro, entendeu, Paulinho? A gente não tem que achar que, nós vivemos numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, que nós temos que ficar para trás. Não, a gente tem que incorporar a Viçosa às novas tecnologias. E às vezes, nesse ponto específico, podem ter algumas pessoas que o problema não é a idade. O idoso não conhece aplicativo? Não, ele conhece sim. Mas às vezes ali pelo seu dia a dia, por isso não fazer parte, como que ele vai entender isso? Na hora que a gente explicar como que esse projeto, por exemplo, pode ajudar a sua mobilidade, como que o aplicativo, ele tem resposta lá no ônibus que esse idoso pega, e tem respostas na calçada, no asfalto, tem resposta no seu ir e vir do trabalho, como ele chegar num posto de saúde. Então, o que eu quero te dizer, Paulinho, que nós vamos integrar a nossa proposta para a cidade de uma maneira que todos possam perceber que uma ação jovem, que uma ação mais dinâmica, mais moderna, ela não interfere só na vida do jovem. Ela interfere sim na vida de todo mundo. A gente vai buscar para a cidade um desenvolvimento. Mas quando eu digo desenvolvimento, não é essa ideia errada de desenvolvimento que é só subir prédio, que é fazer placa luminosa, que é ter metrô. Não, é um desenvolvimento ambiental, social, sustentável, que vai partir da opinião das pessoas e que pode sim ser liderado por uma pessoa que tem essa cabeça jovem, mas mais do que isso, que pode usar a sua juventude como forma dinâmica de trabalhar. Então eu conheço muitas pessoas de 60 e 70 anos que são extremamente dinâmicas. Como assim conheço também, às vezes, jovens de 20, 25, que são extremamente conservadores. Sim. O que nós queremos é liderar esse processo de desenvolvimento sustentável em Viçosa, antenado nas novidades, mas sempre ouvindo as pessoas e mostrando a elas que as coisas não estão desconectadas. Que o jovem, o idoso, o adulto, a criança, o adolescente, eles têm que se sentir igualmente parte da mesma cidade. Certo. Sávio, como é que você está pensando geração de emprego no seu governo, caso você seja eleito prefeito de Viçosa? Muito obrigado também por essa pergunta, Paulinho. Geração de emprego no município, a gente tem que ser muito honesto. Ela é muito difícil, tá? Por que ela é difícil? Porque primeiro depende muito da economia do país. Enquanto o país está crescendo, o PIB está crescendo, a economia está bem, você geralmente já gera emprego. Aonde? No comércio, no setor de serviços. Então, se a população está ganhando bem, se ela está consumindo bem, o pequeno empresário vai precisar contratar mais uma pessoa, ele vai precisar contratar, a fábrica que ele compra o material, vai precisar contratar mais outra pessoa para produzir. Então, Viçosa, Paulinho, ela emprega basicamente em 2 âmbitos. Primeiro, o serviço público. Universidade Federal de Viçosa, Prefeitura Municipal e um pouco do governo de estado. Às vezes o governo de estado, nesse quesito, Paulinho, é meio deixado de lado, mas se a gente for pensar, por exemplo, só de professores e professoras estaduais, nós temos uma gama boa de trabalhadores e trabalhadoras. E o segundo âmbito que Viçosa emprega é no setor de serviços. Então, o que a gente tem que trabalhar para tentar gerar emprego também nesses 2 âmbitos, nessas 2 formas, mas fora disso? Então, Viçosa tem capacidade de indústria? Sim. Qual que é o ramo? Eu acredito muito em tecnologia, Paulinho. Por quê? Porque nós temos a Universidade Federal de Viçosa. Então nós temos o Centev, que é onde é o antigo CBIA, que nós temos várias empresas lá que a gente usa o termo incubadas, né? São empresas que estão se aprimorando. Startups. Isso, exatamente. Elas estão se aprimorando, elas estão desenvolvendo tecnologia e elas podem ser grandes geradoras de emprego. Então eu acho que a Prefeitura Municipal de Viçosa tem que ser parceira de primeira hora dessas empresas, mas não só ali. A agricultura familiar, Paulinho, gera emprego e renda. Se você tem um programa, por exemplo, das escolas municipais comprarem cada vez mais produtos dos nossos agricultores familiares, nós estamos gerando emprego e renda onde? Na roça. Então, hoje a legislação fala que você tem que comprar até 30% do produtor rural orgânico da agricultura familiar. Nós podemos criar um mecanismo em Viçosa que tem que comprar 70%, 80%. Então isso gera emprego e isso gera
renda. Uma outra questão que eu acredito que possa gerar muito emprego e muita renda, também mais na área rural, é a proteção das nossas nascentes. É você, o que a gente chama do produtor de água, que é o quê? É cuidar da mata ciliar, é cuidar das nossas nascentes, porque Viçosa tem um problema recorrente de abastecimento de água. Então, com isso, você está protegendo o meio ambiente, você está fornecendo água para o seu município, mas você também está gerando renda. As questões dos comércios, como eu te disse, eu acredito que se a gente implementar de fato programas como de jovens aprendizes, que ele tem que estudar, mas pode cumprir um horário, e esse comerciante, ele ter ali um benefício fiscal para empregar esse adolescente, esse jovem a partir dos 16 anos, você está gerando emprego. Então, assim, tem algumas frentes a serem trabalhadas, sabe, Paulinho? Mas eu quero deixar de forma muito honesta, não tem como você prometer, você garantir para a população de Viçosa que em 2 anos de mandato você vai diminuir drasticamente o desemprego. O desemprego, ele vem numa cadeia federal, estadual e municipal. O que eu não acredito é que o município ele tem que ficar inerte, paralisado, esperando só a economia do país melhorar para o comerciante aqui conseguir contratar mais um ajudante ou 2. Não. A gente tem todas as condições no campo e na cidade de criar alternativas para gerar renda para nossa população. Sávio, o Partido dos Trabalhadores, historicamente, sempre sentou na mesa de negociações das empresas, né? Das fábricas em São Paulo, enfim, e muitos desses líderes hoje são deputados em Brasília, né? Eu fiz esse comentário para mim poder chegar na UFV e chegar em Viçosa. O professor Demetrios assume a Universidade Federal de Viçosa agora, e aí não sei se você já conversou com ele, se o Partido dos Trabalhadores já sentou para conversar sobre a sua pré-candidatura, um futuro casamento ou não. Ponto. Como é que o então eleito prefeito Sávio José vai lidar com a primeira greve de trabalhadores da prefeitura, por exemplo? Olha só, primeiro, Paulinho, greve é um direito constitucional do trabalhador e da trabalhadora. Sim. Então, o que o futuro, quem sabe, prefeito de Viçosa, Sávio José, vai fazer é abrir um canal de diálogo permanente com servidores e servidoras do município para tentar mostrar a eles toda a realidade da nossa cidade para que não exista uma greve. Então, é um trabalho preventivo. Agora, caso a categoria que tem toda liberdade, autonomia para decidir, fizer uma greve, eu vou tratar com respeito e trazendo a eles o que nós temos de caminho para a solução. Então, jamais, Paulinho, jamais criminalizar um movimento sindical, um movimento de trabalhadores e uma greve. Porque eu sou trabalhador, Paulinho. Hoje eu sou um trabalhador de carteira assinada, há 12 anos na mesma empresa. Então, eu zelo pelo meu emprego, eu zelo pelo meu trabalho, mas acima de tudo eu zelo pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu não poderia jamais, ocupando um cargo público, ter uma opinião diferente. Então, isso o prefeito Ângelo Schecker pode até te confirmar. Quando o Ângelo assumiu, proveniente da morte do doutor Celito, ele me chamou, Paulinho, lá na prefeitura, no gabinete dele. A prefeitura ainda era na Pracinha do Rosário, você vai lembrar bem. E ele falou: Sávio, eu tô chamando todos os vereadores, que eu queria que vocês me apresentassem o que vocês pensam da cidade e propostas para a gente trabalhar em parceria. Tenho certeza que o prefeito vai lembrar disso. E a primeira que eu disse a ele, Paulinho, crie uma comissão de funcionários públicos com representação no sindicato, no Sinfup, que tenha um acompanhamento permanente da sua gestão. Por quê? Porque o servidor público, Paulinho, municipal, ele é o coração de qualquer gestão municipal. Eu não vou te falar isso, hoje você ocupa um cargo lá, você sabe da importância das pessoas que estão lá te auxiliando. Perfeito. Então, se eles estiverem acompanhando de forma cotidiana o trabalho da gestão, eles vão reconhecer que tem limitações, que algumas coisas é possível fazer, outras não, e mais do que isso, vão dar opinião, vão fazer críticas construtivas para que a gente tome um caminho de comum acordo. Então, eu sugeri isso ao Ângelo e isso seria uma das minhas primeiras ações.
ter uma relação com o sindicato não é uma relação, Paulinho, de não é uma subserviência. Isso, né? Isso, exatamente, garrou aqui. Tá certo. Onde o sindicato, ele tem que falar amém pro prefeito. Não, Entendi. o sindicato tem a sua autonomia, mas é criar os mecanismos dentro da gestão que o sindicato possa acompanhar essa gestão municipal. Mas você não acha que todas as reivindicações que o Sinfup fez até agora à prefeitura não foi atendido? Não, infelizmente não. Por exemplo, te falo duas, a questão das 6 horas. Como funcionava isso, Paulinho? Era uma prática da prefeitura. Essa prática passou por no mínimo 4 prefeitos, inclusive o Ângelo. O Ângelo assumiu, Paulinho, você vai lembrar, o doutor Celito faleceu dia 30 de setembro de 2010. É uma data que a gente não esquece, que é aniversário de Viçosa. O Ângelo assumiu na semana seguinte. O Ângelo ficou até 2017, porque foi após a eleição que ele venceu, de 2016, com esses trabalhadores fazendo 6 horas. Depois, ele falou que por uma determinação da justiça, ele colocaria às 8 horas. Então a minha pergunta, eu já fiz isso cara a cara a ele, ao Luciano, foi: por que vocês ficaram praticamente 2 anos com os funcionários fazendo 6 horas e agora você fala que não podem? Então, essa é uma reivindicação dos servidores desde então, desde o princípio de 2017, não foi atendida. A outra, Paulinha, é a questão do salário dos servidores, que tem que ser reajustado todo ano. A data base do salário, aí isso foi uma questão que a prefeitura atendeu os servidores. A data base, Paulinho, era maio. Era uma questão até simbólica, por ser o dia 1º de maio, o dia do trabalhador. Sim. Então todo reajuste vinha para maio. Só que isso, durante os anos, isso foi regredindo, e hoje, por exemplo, a data base do salário mínimo é janeiro. Então o que os servidores públicos municipais queriam? Que também chegasse a data base a eles a janeiro. Porque já que você tinha um reajuste do salário mínimo, por exemplo, você tem uma secretária doméstica, você já reajustava o salário dela, mas você não tinha o reajuste ainda. Sim. Então é legítimo que você retroaja também a janeiro. E aí eles fizeram um acordo com a prefeitura que cada ano estava retroagindo um mês, para até chegar o ano que vem ser em fevereiro. Então, esse ano, por exemplo, o reajuste dos servidores tinha que vir em março. Não veio nenhum projeto até hoje, Paulinho. Nem para a prefeitura falar assim: olha, infelizmente a nossa situação é calamitosa, não tem jeito de dar 1 centavo de reajuste. Mas nós estamos falando isso, nós já estamos em junho. Então é por isso que eu falo, a gente tem que criar esse canal de diálogo mais permanente, para que até os problemas eles sejam tratados de forma mais madura. Perfeito. Então eu faço essas críticas, e são críticas tranquilas, são críticas amistosas, mas porque eu acho que a gente tem que zelar por uma condição melhor de trabalho dos servidores da prefeitura. São 11h09, 11h13, nós vamos encerrar a nossa entrevista, porque começou 10h13. Então, a última pergunta, e ela será feita para todos os pré-candidatos que aqui estão, que vão vir, é uma pergunta inquietante. Tem que ter uma inquietante, mas eu acho que é importante nós sabermos a opinião dessa pergunta. O senhor teria coragem, já durante a eleição, já colocar para a população os nomes dos seus secretários? Paulinho, coragem eu tenho, problema nenhum. O que a gente tem que ver é se isso vai trazer uma confiança à população, porque às vezes já vai votar, por exemplo, numa chapa, não só no prefeito e vice-prefeito, mas sabendo quem vai ser o secretário de Cultura, de Administração, de Educação, ou se isso vai gerar uma especulação que não é devida do momento. Tá? Então, por exemplo, eu vou anunciar vou falar um nome fictício aqui para não ter problema, tá? O Zé Maria ou a Maria José vão ser meus secretários de administração, tá? Se eu fizer isso, Paulinho, você pode ter certeza que é por pessoas que eu tenho confiança, que eu tenho certeza que tem capacidade técnica, política de ocupar um cargo. Mas isso traz confiança, isso traz desconfiança, isso pode gerar eventuais ruídos que não eram o momento. Então, assim, coragem, que foi a palavra que você usou,
Não me falta, não teria problema nenhum em relação a isso. Agora, tem que ver realmente, é uma questão de estratégia, não só para a campanha, que eu não vou ser hipócrita de você de falar, você está numa campanha para ganhar, você tem que ter estratégia, mas também para o bem do município. Agora, dentro disso, Paulinho, eu posso te adiantar, não nomes, porque não tenho nenhum, mas te adiantar que as pessoas que comporiam um futuro, quem sabe, mandato do Sávio, seriam pessoas que se enquadrariam num perfil. Qual perfil? Primeiro, serem pessoas progressistas, pessoas que pensem a sociedade com um viés de igualdade, de justiça social, que tenham essa visão que eu te coloquei de inversão de prioridades, que tenham um trabalho que valorize o mais pobre, o mais vulnerável e a classe trabalhadora. Primeira é essa. Segunda, que tenha competência técnica. Só que isso não é papo para boi dormir, sabe, Paulinho? Porque a gente vê isso na boca de todo político. Inclusive, nosso presidente da República falou que não ia fazer indicação política, o governador falou que não ia fazer indicação política, e a gente viu as indicações políticas. Então, sabe, você faria indicações políticas? É claro que sim, porque a gente não pode criminalizar a política, Paulinho. A política ela não é uma coisa ruim. Às vezes o que é ruim são alguns políticos, mas todo lugar no mundo, aí quem vai te falar aqui agora não é o vereador, é o professor de história, sabe, José, desde as primeiras civilizações, os problemas foram resolvidos com política. E alguns problemas foram criados por política. Então eu terei sim homens e mulheres dentro do meu quadro com essa visão política, mas que saibam o que está fazendo. Porque isso existe muito. E Viçosa é privilegiada nesse sentido. Eu nunca vi uma cidade do porte de Viçosa que tem tantos homens e mulheres capazes de tocar uma máquina pública, mas mais do que isso, com espírito público. Pessoas que conseguem dar a sua contribuição. Agora, uma coisa que eu vou te adiantar e te dar um furo, então, a minha futura equipe, certeza, ela terá uma composição paritária de homens e mulheres. Perfeito. Não vai ter nem mais homem nem mulher. Nós vamos dar o mesmo espaço a todos. 11h13. Sávio José, vereador Sávio José, pré-candidato a prefeito de Viçosa, agradeço a sua presença aqui. O senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Muito obrigado, Paulinho, muito obrigado pelo espaço, mas agradeço ainda mais a paciência de quem está nos ouvindo. Imagina. Aqui o meu WhatsApp não parou, então você pode ter certeza que a sua audiência realmente ela é muito grande. Graças à sua presença, viu? Também. Não é só isso também não, mas é ao trabalho que vocês fazem aqui, e eu quero me colocar a população de Viçosa, Paulinho, inteiramente disponível para um cafezinho, para uma conversa, para uma troca de ideias, para ouvir críticas, sugestões, elogios. Então esse momento é o momento da conversa. É o momento da gente sentar à mesa, de unir os diferentes e colocar a Viçosa como nosso objetivo principal. Muito obrigado.